Tutoriais mágicos da bruxa Filomena. Olá, bruxos, bruxas e novatos em Hogwarts. Esse aqui é mais um vídeo do canal Tutoriais Mágicos da bruxa Filomena. E depois de uma pequena sumida em função do meu gato, que não dava muito bem, estou de volta, quebrando um pouco o que era quase um voto perpétuo dos meus vídeos às sexta-feira, às 8 da noite, mas é por um bom motivo, porque hoje é terça-feira, dia 1º de setembro, e é o dia da volta às aulas em Hogwarts. E, pois bem, eu estava aqui fazendo a minha mala para ir para Hogwarts novamente e me dei conta que estava faltando um item bem precioso, que eu nunca tive, na verdade, e que é uma coruja. E esse aqui é mais um vídeo do capítulo Criaturas Fantásticas. No mundo bruxo, essas corujinhas aqui são as responsáveis por levar nossas correspondências pra lá e pra cá, porque elas são animais extremamente inteligentes e nunca se perdem, sempre encontram o destinatário. Eu optei por fazer uma coruja branquinha, uma coruja das neves, igual a do Harry, mas vocês podem fazer ela de qualquer cor. Pode ser uma coruja marrom, uma coruja cinza, uma coruja preta, todas vão ficar incríveis. E de repente eu depois até faça outras corujas para ter por aqui um corujal inteiro. Claro, não esqueçam que a coruja também precisa ter uma gaiola para poder levar ela de um lugar para outro consigo, caso não queira que ela vá voando separadamente. E esse aqui ficou o resultado da nossa corujinha branca, corujinha das neves, que ela é toda branca, com exceção dessas pintinhas pretas que ela tem por aqui. E eu já coloquei ela num puleirinho para ela poder ficar mais bem posicionada aqui na nossa gaiola, já que ela tem as asas e o rabo um pouco maior do que a altura das pernas e não teria como deixar ela em pé de outra forma. Mas então, chega de conversa, eu vou ficar acariciando a minha corujinha aqui enquanto vocês assistem o tutorial. Vamos lá! Então, eu vou começar usando essa garrafa PET de 1 litro, que ela é gordinha que nem a garrafa de 2 litros, só que é bem mais baixinha, para poder fazer o corpo da coruja. Então, eu peguei essa serrinha que eu tenho e tirei fora o gargalo, porque a gente não vai precisar dele. E o próximo passo, então, é cobrir essa garrafa com o biscuit. Para isso, eu esmaguei ele bastante com um rolinho, deixei ele bem fininho e então envolvi a garrafa com o biscuit. Como o biscuit nunca dá exatamente o tamanho da garrafa, eu completei com outros pedaços de biscuit e fui alisando para ele ficar bem regular. Uma dica para alisar o biscuit é molhar o dedo na água e passar o dedo molhado nele, porque facilita bastante. Com a garrafa toda coberta, a gente vai passar para as asas, então vou pegar mais 2 pedaços de biscuit e fazer a mesma coisa, amassar bastante ele. Então eu fiz ela assim pontudinha, tipo um formato de uma folha, com a ajuda de uma das ferramentas de modelagem que eu tenho aqui, que parece uma faquinha. E depois eu coloquei o outro pedaço de biscuit em cima dele para usar ele como molde para o outro. Asas prontas, então é só posicionar no lugar que a gente quer e esmagar para ela ficar bem coladinha no outro biscuit. Como eu queria que tanto as asas quanto o rabo da coruja ficassem um pouco maior para baixo do que a própria coruja, eu resolvi usar tipo um poleiro para coruja, que foi improvisado aqui com um potinho de plástico reciclado. Eu vou colar a coruja aqui, para facilitar eu coloquei um pedacinho de biscuit para ela colar mais fácil. E depois a gente vai pintar, não se preocupa. O tamanho ficou ok, ela ficou bem coladinha. E agora a gente segue o DIY a partir desse outro jeito, porque não tem mais como seguir fazendo DIY com ela deitada, porque senão a gente pode correr o risco de estragar as asas. O próximo passo é o rabinho da coruja. Então, vou fazer nesse formatinho aqui e depois, no final das contas, eu acabei cortando a ponta para ela ficar bicuda. Aproveitando que o biscuit das asas e do rabo ainda tá bem fresquinho e fácil de modelar, eu vou fazer essas marquinhas para fazer tipo um efeito com as penas. Então, eu vou usar bastante essas ferramentas que texturizam, arranhar, apertar e fazer tudo o que é possível para ela ficar bem soltinha e com cara de que são penas mesmo. E no final das contas eu achei que levantou um pouquinho demais e acabei passando um rolinho para ficar texturizado, mas não tão alto. E para finalizar as asas, para elas ficarem diferentes do restante do corpo e demarcar bastante as penas, eu resolvi fazer essas marcações como se fosse cada pena. Então eu fiz 3 camadas de pena como se elas estivessem sobressalentes umas às outras. E assim que ficou. No rabo eu também fiz esse efeito de tentar levantar um pouco o biscuit para ficar um pouco sobressalente e com bastante textura. E para as patinhas dela eu fiz 2 bolinhas, juntei no restante do corpo e peguei uma ferramentinha para dividir ela em 3 pedaços, que vão ser as 3 garrinhas dela.
Como todo esse processo é muito demorado, o biscuit acaba secando mais rápido do que o ideal, então por isso a gente vai colocar mais camadas de biscuit por cima e vamos fazendo isso aos poucos, com um pedacinho de cada vez mesmo, para não correr o risco dele endurecer de novo. E já aproveitando que fica um efeito mais legal mesmo quando a gente coloca um pouco mais de relevo. Com todo o restante do corpo da coruja, eu fui fazendo esse mesmo esquema de colocar essa textura que se parece com as penas, levantando um pouco o biscuit e fazendo um pedacinho de cada vez até completar todo o corpo da coruja. O corpinho dela ficou assim e agora vamos para a cabeça. Então eu coloquei um pedacinho de biscuit mais ou menos do tamanho do rosto da coruja e já comecei a aplicar a textura. O próximo passo foi fazer as duas cavidades dos olhos da coruja, mas como a gente tinha uma garrafa PET por baixo, não deu para fazer muito funda. Colei um biquinho que foi tipo um triângulo invertido e arredondado e depois coloquei duas bolinhas para serem os olhos da coruja. Agora a gente vai cobrindo em volta do bico e dos olhos da coruja como se fossem camadas de pena, porque o olho dela não é tão grande e saltado assim, então a gente tem que emparelhar essa camada de biscuit para o olho não ficar para fora. Fiz uma cobrinha bem fininha de biscuit para colocar em volta do olho e delimitar o que é o olho e o formato dele, que é um pouquinho amendoado. E fui cobrindo em volta o que eu achava necessário para cada vez mais realista. É um processo bem difícil e demorado, fazer o rostinho dessas criaturas é sempre muito difícil, mas aos poucos a gente vai pegando o jeito. Isso não significa que vai ficar fácil, porque segue sendo bem difícil. Coloquei embaixo do bico também mais uma camadinha de biscuit para fazer mais uma camada de penas e fui texturizando como todo o resto. Em volta dos olhos da coruja eu fui fazendo um ângulo diferente das penas, porque se vocês observarem uma coruja de verdade, as penas vão surgindo de ângulos diferentes, então tomem cuidado e se atentem a isso também. E com a ferramenta indo um pouco mais a fundo, eu fiz uma certa separaçãozinha assim do que seria o rostinho da coruja do resto, porque também tem essa questão das penas que são um pouquinho mais diferenciadas. Então eu fui fazendo um zigue-zague, demarcando essa área do rosto dela. Fiz 3 camadas desse zigue-zague e fui para a parte de trás da coruja, que também tinha bastante parte para texturizar. Enfim, coruja já modeladinha, vamos para a pintura dela, que é basicamente uma coruja branca, né, gente? Então eu peguei uma esponjinha e passei branco por toda ela e fiz o delineadinho do olho da coruja de preto para já deixar demarcado, que isso é bem característico da coruja das neves. Então eu tentei usar uma técnica que me ensinaram, uma inscrita que me ensinou inclusive, de diluir a tinta preta e passar ela com pano para ela entrar só nas partes que estão mais fundas e poder dar um pouco essa impressão de profundidade. Mas sinceramente acho que vocês não deveriam fazer o mesmo, porque no fim eu tapei tanto isso que praticamente não valeu a pena o esforço. Para fazer os olhos da coruja eu misturei um pouquinho de amarelo com dourado. Fiz mais uma camadinha de branco para cobrir um pouco desse cinza e depois fiz a pupila preta, redondinha, com uma bolinha branca no meio com a pontinha de trás do pincel, que eu já ensinei em outros vídeos e facilita bastante. Pintei o potinho de baixo, que vai ser o poleiro da minha coruja, de preto. Podem pintar da cor que ficar melhor para vocês. E pintei os detalhes da ponta da asinha da coruja, que se vocês observarem, ela tem algumas manchinhas pretas na asa. Passei o verniz e voilá! Está pronta a nossa coruja das neves, a Edwiges de Harry Potter. Bom pessoal, estou de volta. Esse foi o tutorial da nossa corujinha das neves. Não foi nada fácil fazer, tanto pelo tamanho, que é uma coruja grande, quase do tamanho que ela seria real, poderia ser uma coruja adolescente, né, com esse tamanho aqui, quanto pelas texturas e variedades que a gente tem que fazer com as penas dela e o rostinho, porque o rostinho é sempre muito difícil de fazer em todas as criaturas. Mas é super possível de fazer e vocês podem ter a corujinha de vocês em casa também, pra quem não teve a oportunidade de comprar a sua própria coruja, né? Ou não teve um amigo como o Hagrid pra presentear. Então, se vocês gostaram desse DIY, já deixa o like que super me apoia e faz com que meu conteúdo possa chegar pra mais e mais pessoas e ser mais valorizado, porque vocês sabem que trabalhar aqui no YouTube ganha praticamente nada e tem um esforço danado. Os vídeos aqui do canal são toda sexta-feira às 8 da noite
Então, para não perder um vídeo novo, ativa o sininho aqui embaixo que ele vai te notificar. E também me segue lá no Instagram, que é @lari.filomena. Eu tô sempre avisando quando tem vídeo novo, até dando uns spoilers de vez em quando. E postando muita coisa legal de Harry Potter. E é claro, também segue a Casa da Bruxa Filomena, que tá aqui embaixo, @Casa da Bruxa Filomena. Filomena sempre com PH, tá, gente? Que é onde eu gravo todos os meus vídeos. Todos os cenários são daqui da Casa da Bruxa Filomena. E eu também alugo essa casa pelo Airbnb pra quem quiser se hospedar aqui por temporada. Quem tá me acompanhando desde a volta do canal sabe que eu já postei vários vídeos por aqui. Eu vou dar uma recapitulada rápida pra vocês. Então vamos lá. Eu já fiz uma mandrágora gigante, já fiz uma bebezinha fênix, já fiz a bengala e a varinha do Lúcio Malfoy, uma bola de cristal, o brasão de Hogwarts e uma cabeça de hipogrifo. E além disso, já fiz 2 festinhas com várias receitas fofas, como a festinha de aniversário do Harry Potter e a festinha de São João também. E também trouxe 2 receitinhas super deliciosas e temáticas, que foram a pizza das Relíquias da Morte e a lasanha de Hogwarts. Então acaba de ver esse vídeo e vai lá ver os outros, que eu prometo que tá super legal. Encontro vocês então na próxima sexta-feira e até mais! Pra quem não sabe, esse tipo de DIY aqui, ele demora em cerca de 6 horas só pra ser feito ele mesmo, depois ainda tem horas de edição cortando vídeos enormes. Eu gravei 2 horas de vídeo desse DIY aqui e depois ainda tem toda a introdução, toda a divulgação, realmente dá uma trabalheira. Eu faço porque eu gosto, porque vale a pena, eu amo o resultado, mas ter o apoio de vocês é sempre muito importante. Então deixa o like que não custa nada e também deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que tu achou e sugestões para os próximos vídeos.